Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso quadro que está na terceira edição, chamado Papo Cabeça. Hoje nós não temos entrevistado, nós temos uma conversa muito massa sobre um assunto extremamente relevante para o nosso meio jovem de 0 a 100 anos aí. Então, sem mais delongas, está aqui ao meu lado direito ele, o amigo do cara, Denilson Sigoli, e à minha esquerda, o outro amigo do cara, Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo, Denilson. O microfone é com você. Boa, está aberta a câmera e vamos que vamos. Vamos lá, vamos pra cima. Não vai ter vinheta hoje, né? É verdade. Valeu por lembrar. Wailon, roda a vinheta. É contigo, Denilson. Acontece esses probleminhas técnicos, né? Muita emoção estar perto de vocês. Tudo ao vivo, é assim mesmo, né, cara? A gente tá muito feliz de estar aqui mais uma vez. Esse quadro acho que veio pra ficar realmente, né? O Papo Sim. Cabeça aqui. Vamos trocar uma ideia bacana, né? E acho que é isso aí, né, Felipe? Fala alguma coisa aí, deixa eu falar sozinho, não. Não, eu gostei do tema porque gostaria de fazer umas perguntas para vocês, porque é um tema, é uma coisa ao mesmo tempo que é um tema, que é um assunto que a gente escuta falar muito, nem sempre existe uma vivência grande no assunto. E vocês eu conheço, são homens de jejum e oração, então eu quero tirar algumas curiosidades com vocês. Bora lá então, né? Então é isso aí o tema para você que está chegando aí agora. O nosso tema hoje é sobre jejum. Estou aqui do lado desses caras que estão aí, tiveram aí 7 dias, né? De um jejum intenso, e eles vão trocar umas ideias muito legais aí, algo que Deus fez na vida deles, e vamos para cima. Então, na verdade, eu acho que o jejum, né, é algo que a gente vamos voltar um pouquinho, né? Quando a gente pensa em vida com Deus, né, andar com o Senhor, caminhar com o Senhor, às vezes a gente pensa muito no extraordinário, né? Mas a construção do nosso caráter, a construção da nossa visão sobre o reino, né, e a nossa transformação pessoal, ela passa por um processo. Isso é inegável. Sim. Concordam? Sim. Então, dentro dessa construção que não vem no extraordinário que muitas vezes a gente espera, está ali no ordinário, no dia a dia, a gente sempre fala das disciplinas espirituais. Leitura da palavra, o basicão, oração, né? E jejum. É o nosso alimento. Arroz, é o feijãozinho com arroz. Mas é um feijãozinho com arroz muito difícil, né? Sim. Porque se a gente for resumir o que é andar com o Senhor, ou assim, de forma prática, o que eu preciso fazer para estar mais próximo de Deus? Essas 3 coisas, não tem segredo, né? E eu acho que às vezes é uma coisa que a gente escuta quem cresceu na igreja como a gente escuta a vida inteira falar nisso, e às vezes a gente não vê poder naquilo porque a gente faz de forma religiosa. Isso. Quando a gente encara mesmo e põe, faz aquilo de, assim, como o senhor fala, né, em espírito e em verdade, quando a gente fala, é uma forma de adorar o Senhor, não deixa de ser, né? Mas quando a gente adora ali em espírito e em verdade, quando a gente lê a palavra em espírito e em verdade, quando a gente jejua em espírito e em verdade com todo o nosso interior, aí a gente vê a diferença. Fala assim, uau, por isso que o Senhor mandou orar, jejuar e ler a palavra, porque tem uma forma diferente aqui de eu fazer aquilo ali, um hábito todo dia, e do que eu fazer um propósito de jejum e oração, né? Era o que eu ia falar pra você. Essa ideia, que nem você falou aí, de sair da religiosidade, seria justamente o que? Não, quinta-feira é o dia da minha célula, eu preciso jejuar. Então você faz aquilo ali, não, hoje eu não vou. Me diz, já acorda, Senhor, vai ser nesse dia, eu vou fazer meu jejum, tal, tem seu devocional ali, aquele ritual semanal. E o que você está falando é o quê? É sair da zona de conforto, é começar a pular um nível maior de intimidade, de propósito, né? Botar à prova mesmo o corpo, né? Então seria mais ou menos isso. E eu acho que a gente também não pode confundir também aqui a religiosidade com a disciplina. Eu acho que a gente precisa ter disciplina. A gente tem disciplina para tudo na vida, né? Para o trabalho, para você quer fazer um concurso, você vai ter uma disciplina de estudos. A mesma coisa é a vida com Deus. Você precisa ter uma disciplina de jejum, de oração.
Só que aquilo ali precisa, quando a gente entra nesse assunto, a gente precisa ser uma coisa como a gente tá acabando de falar. Não pode ser uma coisa que a gente tá fazendo para cumprir tabela. Né? Você quer ver o que às vezes eu penso assim nesse paralelo que a gente tá conversando? Por exemplo, você jogou futebol, né? Foi atleta. E eu também por um bom tempo fui atleta. Por mais que não pareça, eu fui atleta, tá bom, pessoal? Isso não condiz mais, mas tudo bem. Vamos colocar que seja aí há 20 quilos atrás. Isso! Um bom tempo. Dava uns mauachos, uns magueri, né? Então, Você parou, você é faixa preta de karatê em que dan? segundo dan. Segundo dan? Segundo dan, não mexam comigo. Nós corremos perigo aqui. Vai Você até é faixa que dan? vermelha, né? Nem lembro. Até o 10º, né? Vai até o 10º? Até o E 10º. você não faz mais? Não, hoje eu aposentei a faixa, pendurei a faixa no kimono. Hoje eu só sou consultor agora. Ah, Cara. tá. Mas vamos lá, presta atenção, o que eu tava falando Disciplina do atleta. na disciplina do atleta, né? Você lá, quando você treinava, e você treinou karatê também. Vou dar o exemplo do karatê. Tinha um exercício que chamava Kihon. Você lembra? Não. Kihon era o cara todo dia chegar na academia e ele tinha que treinar Kihon. O que era o Kihon? Era o básico. Então, era defesa pra frente, soco pra frente. Lá no futebol, como é que você fazia? Todo dia lá na categoria de base, não tinha o treino dos fundamentos ali? Isso, com certeza. O passe, Aqueles negocinhos, os conezinhos, né? os conezinhos. Sim. Aí o cara vai, volta e finalização. Então, assim, cabeçada. Então, os fundamentos você tinha que treinar todo dia, não tinha? Sim. Lá no seu. Sim. Mas chegava o dia que você tinha o jogo. E lá no jogo, o que acontecia? O pau pegava, não pegava? Sim. Mas o que fazia você ter de forma natural e verdade. espontânea durante o jogo? O que você fez lá nos fundamentos. Um ótimo exemplo, um ótimo paralelo aí. Então, né? olha só. A disciplina desses fundamentos diários que a gente está falando aqui, que aí a gente coloca o jejum, eles têm que ser um hábito da nossa vida de forma natural, né? Assim como você treinava, de forma natural. Sim. Por quê? Quando chegar na hora do jogo, que é do pra valer, Isso. cara, você não vai ter dificuldade de superar aquele problema ali. Você né? sabe tudo. Você sabe Você tá como que é. dentro do... Mas aí sabe qual que é o grande o X da questão aqui da vida cristã? É que na maioria das vezes, cara, a gente não tá fazendo o dia a dia, o treino. Nem o básico. Nem o básico. E aí a gente quer jogar, Sim. né? Não, é o Romário, né? Não treina e quer ir pro jogo, entendeu? Né? Tipo assim, cara, não Casinha funciona, cai, a não casa funciona, né? Então acho que a gente precisa entender um pouco disso, que assim, existe uma disciplina diária, né? Que vai nos levar a um outro nível, né? A um nível da gente estar preparado ali para aquele momento, né? E assim, o jejum é isso. Acho que o jejum faz parte dessa disciplina. Todo propósito, ele tem um alvo, né? Então, mesma coisa você trazendo a citação. Achei muito, muito interessante, de verdade. Eu quero decorar, apesar de eu esquecer muito fácil, eu quero decorar isso daí. Porque o treino lá, um conezinho basicão, te leva pro jogo e o jogo te leva à vitória. Então, se a gente for colocar na ponta da caneta, eu preciso de arroz com feijão para vencer lá na frente. Uma questão de batalha espiritual, uma situação conjugal, uma questão com liderado. Se a gente for fazer o paralelo entre o mundo espiritual, o reino de Deus, com o jogo. Então, o jogo ele vem ali, tem um adversário. Então, normalmente é igual aqui você tá. O inimigo vai e mete 3-1 no jogo de ida. Aí o cara jejua e treina e é campeão paulista, vai lá e vira o jogo. Entendeu? Então assim, porque é diferente, né? Mas é isso, né, Felipe? E eu também, dá pra gente, exatamente isso, e pra gente pensar de forma prática aqui, né? A gente não vai conseguir jejuar igual o Mahesh lá, igual o Subirá contou de jejum esses dias, 40 dias na água, do dia pra noite. Eles têm uma vida de jejum e oração, né? Então é um processo. Igual eu contei no culto, né, sobre uma experiência que eu tive com um pastor lá em São Paulo, que ele contou muitos milagres e maravilhas que ele vinha vendo no ministério e tal, vinham acontecendo. E aí eu, no outro dia, decidi... Desculpa, é o Piragibe que você falou? Manuel Piragibe?
É de Curitiba, né? Eu também só decorei o sobrenome dele. E no outro dia, eu falei bem assim, eu quero ter uma vida com Deus igual esse cara. E eu vou começar a ter esse tempo de oração. E acordei cedo e falei, agora eu vou orar 2 horas aqui. E tô lá, que oro. E quando eu cansei que não tinha mais pelo que orar, eu olhei no relógio e tinha passado uns 10 minutos. Eu falei, agora? Eu já tinha orado tudo sem imaginar, ido, voltado. Aí eu falei, Chorar, isso aqui eu já tô repetindo. tudo. E então, tudo é um processo, né? Ninguém chega lá. Hoje, eu dar minhas 2 horas lá de devocional, às vezes eu deixo um tempinho para um dia que eu acabo mais cedo, a minha oração, a leitura da palavra, para eu ler o livro, né? Para eu ler o livro. O livro é sempre o último na minha escala lá do devocional. Hoje eu não consigo mais ler o livro porque falta tempo. Então é um processo, né? Você não conseguia orar 2 horas de jeito nenhum, ter esse período ali de jeito nenhum. Mas tudo é um processo e tudo a gente vai. Mais engraçado, que olha como é que o Senhor trabalha com cada um de uma forma diferente. O Mahesh, do livro, para quem não sabe, a gente está falando do Mahesh Chavda, do livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração, que é talvez o principal livro aí para essa questão do jejum. Ele conta que como que ele descobriu o jejum. Ele trabalhava num internato, numa espécie de abrigo para crianças com deficiência, e lá ele conheceu, vou dar uma resumida na história, um menininho que chamava Steve, tinha 16 anos e ele tinha deficiência mental, e ele se cortava, se arranhava, né, se mutilava, e o pessoal do abrigo decidiu amarrar ambas mãos dele com atadura para que ele parasse de se mutilar, né, autodestruir. E aí quando eles fizeram isso, os coleguinhas começaram a empurrar ele só para ver ele caindo e bater o nariz, a boca. Então a cara dele estava toda machucada. E esse Mahesh trabalhava lá e ficou muito comovido com aquela situação. E falou para o Senhor, né? Senhor, qual que é a solução para o Steve? E aí o Senhor falou com ele, há certas castas que só sai com jejum e oração. E ele embora fosse formado em teologia, ele não conhecia essa passagem das Escrituras, e não tinha familiaridade nenhuma com jejum. Ele falou, jejum? O que significa jejum? Ficar sem comer, sem beber? Vou ficar. E aí ficou sem comer e sem beber. No 4º dia, sem comer e sem beber, o Senhor falou, agora você pode beber água. Mas aí ele ainda ficou, no total, 14 dias sem comer. E, ele já começou, né? Já começou num jejum poderoso, grande, né? Igual a gente começa pulando o café da manhã. Mas enfim, porque o Senhor tinha um propósito na vida dele, né? E aí, após esse jejum poderoso, o Senhor falou, agora traz o Steve, ora pelo Steve, e ele orou pelo Steve. Na hora que ele repreendeu o demônio ali de autodestruição, o demônio joga o Steve assim na parede, e o menininho bateu na parede, jogou uns 2 metros de distância e ainda levitou um pouco do chão, assim, uns 30 centímetros, e depois saiu um cheiro de enxofre, de ovo podre muito forte. E aquele menininho vem, chora no ombro do pastor, e o demônio é expulso. Ele nunca mais teve esse hábito de se mutilar, né? Então, como que a gente está falando aqui, né, que é para as pessoas normais, a não ser que você tenha um chamado como do Mahesh, né? É interessante a gente começar um processo, né? Começar devagarzinho e ir crescendo. E daqui a pouco, como a gente acabou de jejuar, né, os 7 dias, foi a primeira vez, pelo menos, que eu fiz um jejum maior assim. Meu também. Eu já havia feito de 3, 4 dias, mas de 7 dias foi a primeira vez. Aí eu já fico pensando, né, como que vai ser o próximo? Será que vai ser 15? Será que vai ser 10 dias? Né? Qual vai ser o propósito? Mas uma coisa que, como na academia, né, você começa lá com aqueles cotonetezinhos que você tem até vergonha de fazer ali na frente de todo mundo, né? Mas vai aumentando o peso, e a gente não pode estagnar, né? A gente não pode. A vida com Deus é boa porque, como lá fala em Ezequiel, né? Tem o rio que você vai entrando no rio e uma hora é infinito, para baixo é infinito, para cima na vida com Deus é infinito. Então não chega no limite, a gente sempre pode estar buscando mais, pode estar indo além, né? Exatamente. Cara, eu acho que realmente é isso. Eu tava tentando lembrar, pegar aqui uma passagem, porque o que acontece? A gente às vezes não tem a dimensão assim, do poder espiritual que existe no jejum, na prática do jejum, né? Eu estava tentando lembrar aqui, porque quando Jesus ele é levado a jejuar, né? Existem 2 passagens, em Mateus e Lucas que é a de Lucas, né? Que fala.
que fala que Jesus Chegou cheio do Espírito e saiu no poder do Espírito. poder do Espírito. É. Né? Então Jesus, ele vai cheio do Espírito e ele sai pelo poder do Espírito. Lucas 4, 4:14. né? E a gente às vezes não se atenta a esses detalhes que a palavra revela, né? O próprio Deus entendeu ali a necessidade dele começar o ministério após um período de jejum para sair no poder do Espírito. E o livro, né, fala sobre isso, né? Dessa importância, porque na verdade você passa a viver com o Senhor, né? A gente se converte, tem a caminhada, recebe o Espírito Santo e você é cheio do Espírito Santo. Mas Jesus, antes de iniciar o ministério dele, ele tem aquele período de 40 dias ali de busca, de consagração ao Senhor. E lá em Lucas fala que ele sai cheio do poder do Espírito. Então, ele entra no novo nível. Sim, né? Que é um nível que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos naturais. Sim, né? sim. Então, eu queria levantar a seguinte questão. Será que talvez a gente não está vendo o romper de Deus ainda, né? Da forma que a gente vê lá em Atos, que a gente vê os milagres, né? E a própria promessa do Senhor, né? Que os sinais eles acompanhariam aqueles que crescem. Será que a gente não está vendo porque a gente ainda não está abrindo mão, renunciando a nossa carne, né? E pagando um preço, né? Para entrar nessa profundidade, entrar nesse lugar aonde nada mais importe, né? Só a presença de Deus. Né? Uau, Será que a gente não falta isso? Eu acredito que Com sim. certeza. Eu acredito que sim. E eu acho que nossa, ao mesmo tempo que assim a gente sabe a resposta, a gente fica com vergonha até, né? Senhor, por que eu não tenho buscado mais? Por que eu não, né? Por que eu fiz não, assim, a gente precisa ter esse estilo de isso como um estilo de vida, não pode ser uma coisa que a gente fez e pronto, né? O próximo vai ser quando e tal, vai demorar, mas esse precisa ser nosso estilo de vida. A gente precisa, eu estava lendo hoje nos evangelhos ali, onde Jesus ia e os milagres aconteciam, as pessoas não tinham como negar. Então o povo saia correndo, meu Deus, igual quando o Senhor chama Pedro, né, que multiplica os peixes lá, e fala: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Então, onde o Senhor está, quando os milagres acontecem, não tem como negar. Então, quando as pessoas experimentam, quando as pessoas começarem a ver os milagres de Deus, que as pessoas verem as nossas vidas sendo usadas para expulsar demônios, para curar enfermos, etc. As pessoas não tem como negar. E era assim onde o Senhor ia. Onde o Senhor ia, o Senhor fazia milagres e as pessoas não tinham como negar. E é como quando acontece quando eles são presos lá, né? Quando eles curam paralíticos, são presos e aí o juizão lá fala, né? Ó, é inegável que, né, a gente viu esse cara aqui, a gente conhece ele, a gente sabe que ele era paralítico. Não tem como né? dizer que não era, né? Então, né? Mas então, olha só, analisando a nossa vida com o Senhor, a gente vem de um talvez de práticas lá no mundo, né, de uma vida totalmente longe do Senhor, e a gente passa a conhecer o Senhor através da Bíblia, né? E a gente vai vendo as histórias da Bíblia, vai lendo o Evangelho, vai lendo até o Antigo Testamento, a forma que Deus se manifestava. E às vezes a gente conhece homens de Deus hoje na atualidade, a gente olha assim e fala: cara, o que esse cara carrega de diferente, né? Ou o que acontecia lá que hoje a gente não vê acontecer, né? Você falou sobre Esther, né? O jejum que Esther convocou ali para poder entrar na presença do rei, e ali foi um milagre, a operação de Deus para que o povo não fosse exterminado, né? Sim. E a gente vê assim esses moveres, a gente vê as coisas acontecerem, e a gente às vezes se pergunta: cara, o que essa pessoa carrega, ou qual que é a diferença, né, da vida dela para mim? Por que talvez eu não estou vendo o sobrenatural acontecer? Ou por que as coisas na minha vida não acontecem, né? Por que a minha célula multiplica? Por que eu não consigo romper aqui, vencer esse pecado? Ou por que a minha vida financeira não decola, né? Então, talvez a gente precisa, né, fazer
o que a gente nunca fez, né? Como quem colocou lá no grupo, acho que o Herbert, né? Falou, Sim. vamos fazer o que a gente nunca fez Aham. para viver o que a gente nunca viveu. Uhum. Então talvez a gente precise, né, entrar nesse nível mais fundo de jejum, né? Não só de jejum, mas de busca, né? Sim. Mas do qual o jejum faz parte, Uhum. para que a gente possa ver essas coisas acontecerem. E analisando aqui a olhos naturais de pessoas, vamos supor assim, mais normais possíveis. A gente coloca o que o Felipe falou. A gente não quer, às vezes, dar um trabalho para fazer aquele básicozinho. E aí, igual você está falando, se a gente se aprofundar, vamos tentar fazer o máximo para a gente experimentar as coisas. O que a gente tem a perder? A gente tem mais a ganhar do que a perder. E aí, como a gente falou, a gente acaba arrumando tanta desculpa, tanto empecilho, tanta coisa banal, ou às vezes falta de vontade, ou sei lá, igual você falou, poxa, foi 7 dias. Já tá, pô, vou fazer 15, ou 10, não sei, vou ir aumentando. Se a gente for colocar para a carne que ele faz, a gente não vai fazer nunca. A gente não vai conseguir chegar nessa vontade nunca. Mas aí depois que você faz, você se arrepende de ter feito? Você se arrepende de ter feito esses 7 dias que foi feito? Não. Foi difícil? Um pouco? Foi. Mas se arrepende? Acho, não. Então assim, o pós, aquilo depois que você faz, você fala, cara, só tem a trazer bênção. Então a gente sabe. E por que a gente acaba sempre tendo essa dificuldade tão grande de querer fazer? Sim. Tem uma coisa também que às vezes a gente aprendeu, né? Eu estava até falando com o Felipe aqui. Qual é que você foi lá tirar? Pode falar? Pode, véi. O advogado aqui é vocês. A hora que você foi lá tirar a camisa do PT, aí É laranjado, vocês são daltônicos, não Lembrando pode. que nós estamos gravando isso dia 28, então nós não sabemos o resultado da eleição ainda. vai ao ar agora, né? Amanhã. Antes da eleição. Já é? amanhã. Então tá. Então Achei tá que bom. não. Ainda Amanhã bem que é hoje, ainda tá, bem que pessoal? Você tirou a camisa do PT, mas aí a gente tava conversando aqui o seguinte. Cara, não sei vocês, mas eu fui ensinado, por exemplo, tô jejuando. Eu não posso falar pra ninguém que eu tô jejuando, ninguém pode perceber que eu tô jejuando, porque lá no Evangelho, né? Na passagem Fala que se Quando você ele for indaga, jejuar, né? Ele, na verdade, ele indaga, né? Pra que ficar fazendo, né? isso, como os fariseus e tudo Isso. mais. Mas, assim, existe também um outro lado, né? Que é o quê? Como que a gente sabe que Jesus jejuou 40 dias? Se ele estava sozinho no deserto. Se ele estava sozinho no deserto. Né? Então, eu acho que talvez a gente precisa tirar um pouco da religiosidade e entender o que Jesus estava querendo dizer ali. O ponto, para mim também, é isso que você está falando. O jejum o ponto auge dele, do jejum, é humilhar a minha carne, é me humilhar. Então não vou contar que eu estou jejuando para me exaltar, muito pelo contrário, né? Isso. Eu tô ali numa posição totalmente rendida ao Senhor. Então o jejum, até porque eu não vou mentir, né? Se a pessoa falar, você não vai comer, não vou comer porque aí mentira é pecado. Ué. Aí a pessoa, mas não vai comer? Não, não vou comer, tô sem fome. E aí fica naquele... Aí o cara mente que tá jejuando. Isso, Tipo assim, igual nós estamos falando aqui, às vezes pode ser que tem alguém ouvindo, né? E às vezes pensa assim, pô, o cara tá falando que jejuou só pra falar que jejuou. E o objetivo não é a gente se exaltar, mas é talvez despertar em quem tá nos ouvindo, falar assim, cara, eu quero experimentar isso também, né? Não morre não se jejuar mais que ficar sem comer 2 dias, né? 3 dias. Experimentar, por quê? Porque existe um nível mais fundo, né? Sim. E não é a gente tá igual o fariseu lá, ele tava fazendo para se exaltar, né? E o intuito do coração era errado, né? Então só quem pode julgar o nosso coração é o Senhor. Então né? eu vou botar uma polêmica aqui. Vamos botar esse negócio pra ferver. Vocês aí que já estão mais, né, no nível, eu vou chegar no nível, porque eu tenho que fazer o jejum, né? Mas existe aquela questão do jejuar, como você falou, né, de trazer a exaltação à pessoa que está fazendo, mas existe também, a gente sabe que existe a pessoa que jejua passando fome. Que na verdade ela não jejuou, ela só passou fome.
Que é aquele jejum que não tem um propósito nem nada. A pessoa na cabeça dela está fazendo, mas para Deus não chega. Como seria jejuar sem ser só ficar com fome? Como que seria esse começo de propósito? Eu acho que a gente está falando aqui, né, da mesma coisa, né? Essa pessoa, ela está buscando, a pessoa que está passando fome, ela está buscando louvor próprio, né? Buscando reconhecimento próprio, né? Ó, gente, ó como é que eu sou, coitadinho, que estou passando fome porque eu sou uma pessoa, eu sou crente, porque eu sou santo, né? E o intuito em nenhum momento pode ser esse, né? E a gente, eu lembrei de uma semana passada, teve um evento da FAAR, e tinham os grandes advogados do Brasil aqui, lá no auditório, palestrando e tal, e o Alex, que é um grande amigo meu, que estava ajudando a organizar, falou, vamos jantar lá em casa, que vai estar lá o pessoal e tal. Aí na primeira noite, terminou tarde, eu não precisei contar pra ele, né? Eu falei, Alex, tá muito tarde, hoje eu não vou não, tô aqui, fica pra amanhã. Aí pensei que ele ia esquecer, no outro dia ele falou, hoje você vai, né? E aí era na sexta-feira, era o penúltimo dia de jejum. Daí eu falei, cara, eu podia te inventar uma desculpa aqui, podia te falar alguma coisa, mas eu tô jejuando, né? Eu gosto de pregar, ministrar a palavra em jejum, então eu tô jejuando. Mas sem qualquer, do fundo do coração, e eu falo isso cheio de temor, pretensão, né? De buscar glória própria, nada disso, porque ainda mais quando você está mesmo no propósito de jejum, a não ser que você, né, não esteja com as intenções corretas, isso nem passa pela sua cabeça, sabe? De buscar reconhecimento para aquilo que você está fazendo, você está ali tão prostrado diante de Deus, com o coração tão contrito, você está numa presença, aproveitando, curtindo a presença de Deus tão grande, que isso, assim, a última coisa que você pensa é você se vangloriar por aquilo que você está fazendo, uma coisa... Eu vou falar... E aí, deixa eu só responder. Sim, claro. Voltar a responder. Não perca assim, não. Só porque você fez um questionamento. Sim, Eu acho que, assim, o que a pessoa tem que fazer para não passar fome? Primeiro, ela tem que jejuar com um propósito. Então, assim, não é acordar de manhã cedo e falar, hoje eu vou jejuar. Não, tem que estabelecer antes. Falar, Senhor, tal dia eu vou jejuar. Ela acordou naquele dia, a primeira coisa que ela vai fazer, vai entregar aquele dia para o Senhor, vai consagrar. Então a pessoa precisa ter não só o jejum, mas ela tem que passar aquele dia em consagração. Exatamente. Então, de repente, talvez deixar a rede social naquele dia, de repente, talvez mudar um pouco a rotina dela, para ela ter um tempo mais profundo com Deus, para não só falar, mas ouvir a voz de Deus. Exatamente. Né? Porque o jejum, eu acho que é mais a gente tá mais suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo, sim, do que só falar com Deus. Né? Eu, pelo menos, uma das minhas experiências que eu tive nesses dias de jejum foi de me sentir tão assim, vulnerável, e às vezes eu não consegui entrar na presença do Senhor e ficar falando, mas querer ouvir o que Ele tinha para me dizer, entendeu? Ser ministrado. Então eu acho que o jejum precisa, assim, se você quer jejuar, começa dessa forma, fala assim, Senhor, e tal dia é o dia da célula, então eu vou jejuar no dia da célula. Então, já estabelece isso no seu coração, e naquele dia você tenta de alguma forma mudar a sua rotina, né? Então você acorda mais cedo, vai buscar o Senhor de manhã, né? Tira lá durante o seu horário de almoço que você iria comer um tempo para você entrar no seu quarto e louvar a Deus, sabe? Colocar um hino, ter um tempo de oração, de adoração também, né? E passar aquele dia de uma forma que você passe ele da melhor forma possível, na presença de Deus, sabe? Tendo seu coração nas coisas do céu, né? E não nas coisas dessa terra. Então, deixar, se for, né, o caso, né? Se às vezes a pessoa trabalha, mas se não trabalha, deixa de lado o Instagram aquele dia, sim, né? O tempo que às vezes você vai passar no Instagram, abre a Bíblia, vai ler. Exatamente. Né? Sim. Então, eu acho que, assim, de forma prática, eu falaria isso, porque sim, senão talvez a pessoa ficou sem comer, mas não parou para ouvir a voz de Deus. E às vezes, naquele momento, Deus tinha tanta coisa para falar, porque, igual você falou, a gente fica tão... Eu acho que até a vulnerabilidade do nosso corpo, a questão da gente se abster da alimentação, realmente, a gente passa fome, mas assim, mesmo com um propósito, colocando aqui na parte correta da situação. O nosso corpo, ele sofre aquela situação, então
a gente fica um pouco mais fraco, a gente fica assim mais amuado, né? A gente fala. E é nessa hora que talvez que se a gente o quê? Em vez de, não, pô, cheguei cansado do serviço, do escritório, não vou comer, vou pro quarto deitar e dormir, que aí passa mais rápido o tempo. Não! Igual você falou, descansa, mas tira ali 20 minutinhos, vai lá, senta lá no quarto, ajoelha, não sei, lê um pouquinho da Bíblia, um livro relevante, algo que vai, larga o celular, e às vezes uma resposta que você não faz a mínima ideia, ou às vezes uma bênção de Deus que ele quer derramar e ele fala, poxa, realmente, vem ali, mas a pessoa não está pronta para ouvir, por quê? Porque ela só quer que aquilo ali acabe logo, que o propósito acabe Sabe logo. uma coisa que às vezes eu fazia, e assim, foi a minha experiência, o que eu fazia? Às vezes no tempo no dia que eu estava lá em jejum, às vezes eu ia pro meu quarto na hora do almoço, ia colocar uma pregação para mim ouvir. E aí, cara, tipo assim, tem alguma coisa de errado se eu ouvir uma pregação? Não. Mas sabe o que o Espírito Santo me falou? Falou assim, por que você tá querendo ouvir o que eu falei com o outro? Tem as suas experiências. Por que você não vem direto na fonte? Você tá aqui no quarto, você não tá comendo, você tá de jejum. Tem ninguém te Só tá eu e perturbando. você aqui. Por que você não vem falar comigo ao invés de ficar ouvindo alguém ministrar? E assim, é a minha experiência. Sim. Né? Que às vezes a gente tá querendo ouvir de alguém. Não, eu quero ouvir o que Deus tá falando através da vida do Theo Hayashi. Cara, é uma benção. Mas, Lógico. cara, não é melhor você ouvir direto do trono? Eu queria que você contasse mais alguma coisa, assim, mais alguma experiência. Vai pensando aí que você teve nessa semana, que o que te mostrou, o que foi diferente das outras vezes. Para mim, por exemplo, o que essa semana de jejum trouxe foi assim que meus pecados vinham à tona com muita força. Por exemplo, no comecinho, no primeiro, segundo dia ali, a gente fica meio estressado, né? Não sei se você fica também. Fome, né, meu amigo? E homem já é meio grosso de natureza, aí começa a distribuir patada, né? E aí, eu até já conversei isso consigo de outras vezes, o nosso testemunho primeiro tem que ser dentro de casa, né? Como é que você está jejuando e está distribuindo patada na mulher, né? E aí, no primeiro, segundo dia, eu vi que eu estava estressado e a Bruna conversava qualquer coisa e parecia um cavalo, né? Distribuindo coice, né? E aí, naquele dia, eu parei e falei assim pro Senhor, eu te peço perdão por eu estar agindo dessa forma. Eu tô com vergonha, tô envergonhado aqui do que minha esposa tá pensando. Não vai querer jejuar, ué? Se for jejuar e ficar grosso desse jeito, vou pra ficar mal-humorado, né? Cadê o Espírito Santo? Cadê aquela, né, a mansidão, né? Então pra mim, veio muito forte assim, ó, Felipe, olha o que você tá fazendo. Você tá grosso, você tá distribuindo patada na sua esposa, né? E lá pelo terceiro, quarto dia, uma coisa assim que eu já tava sentindo bastante fome, eu orei como Jesus orou ali, né? Como quando o diabo ali fala para ele transforma essas pedras em pães, né? Ele fala que não só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca do Senhor. E ali eu tava com muita fome. E ali, no terceiro pro quarto dia, que eu acho que estudiosos dizem, né, que quando o nosso organismo começa a usar a nossa a nossa gordura como fonte de energia, que cetose, se eu não me engano o nome. Sim. Então ali que é um ponto crítico. E depois daquilo ali, depois dessa oração que eu fiz, eu orei com muita fé, Senhor, eu não quero sentir fome nesse jejum, eu não quero passar fome. Então, me dá força, me sustenta. E aí eu tive a impressão, depois daquilo ali, que eu poderia ficar mais dias assim, sabe? Tranquilamente. Não sei se tranquilamente, mas eu ficaria mais dias depois. Em propósito. Isso. E é muito daquilo que o Silvio falou. Você está aí em consagração. Vai na fonte. O que eu preciso? Senhor, eu não quero, estou passando fome, eu estou com fome e eu não quero sentir fome, né? Me sustenta. O Senhor sustentava. Depois que eu tive essa oração também no comecinho, sobre a Bruna, que estava sendo grosso e tal, eu estava dando bom dia no outro dia, bom dia, boa tarde, bom obrigado, por favor, a pessoa mais educada do mundo, até para as paredes, porque, né, comecei a ver que aquilo ali é da carne mesmo, a carne, Felipe, você é isso aqui, ó, essa coisa ruim aqui, ó, mas existe um Felipe que eu quero que você seja, que é esse aqui, que é um Felipe que anda cheio do Espírito Santo, é um Felipe calmo, tranquilo, manso, né? E aí, me conta alguma experiência que você teve essa semana, assim, que você sentiu que... Eu tive várias, né? E eu tô entrando na segunda semana, na verdade, né? Depois daquele dia, eu dei uma pausa de um dia, né? Entregou e começou outro. Comecei outro na segunda também, né? E vai até quando? Vou até domingo, 7 dias de novo. Mais um de 7 dias.
Mais um de 7, porque eu fui muito bombardeado, cara, essa semana, né? Então eu falei assim, já que é pra fazer algo que eu nunca fiz, então vai ou racha, né? Sim. Então vamos dobrar a aposta aí. Se o diabo tá apostando alto, eu vou dobrar a aposta. E o que acontece? Das experiências, né? A primeira experiência que eu tive foi entender que a minha carne ela grita, né? Mas ela grita assim de uma forma muito forte. O terceiro dia eu acho que é o mais difícil no jejum, né? Hoje eu tô no terceiro também, de novo, tá sendo o mais difícil, assim, no sentido de sentir fome, né? Sentir fome. Mas um aspecto importante que a gente vai percebendo, pelo menos eu percebi que assim, ao mesmo tempo que você está muito exposto o seu pecado, ele fica muito exposto, muito às claras, Sim. né? Você também tem uma facilidade muito grande de entender qual é a direção de Deus naquele momento. Então assim, você vai, com tudo que você for fazer, parece que você está ouvindo ou sentindo ou sendo guiado, direcionado de uma forma muito mais tranquila, e você já não tem aquela resistência de obedecer o que Deus está te pedindo, entendeu? Não interessa o que seja. Não interessa, você não faz. Você só vai. Tipo Esther mesmo, né? Isso. Se morrer, morri, que ela fala. Exatamente. Então assim, eu acho que o jejum trouxe para mim esse primeiros 7 dias trouxe essa compreensão de que minha carne ela tá gritando, cara, gritando assim. E o jejum vai ser a arma que eu tenho de domínio próprio, para me subjugar a ela, para dizer que ela não manda, mas que quem manda, quem governa é o Espírito, né? Então, eu não sei vocês, mas assim, por exemplo, uma área que a gente é muito atacado, bombardeado o tempo todo, né? É a área sexual. Todo mundo é atacado nessa área. Sim. E como que a gente é atacado nessa área? Como? Normalmente, vem com aquilo que a gente olha, né? A cobiça dos olhos. E normalmente está suscetível, né, por uma coisa que a gente tem na nossa mão, que é o celular. Então você tá ali com o celular. Caso você faça parte de grupos de WhatsApp onde tenham conteúdos impróprios, o tempo todo você está recebendo aqueles conteúdos, né? Eu saí de todos os grupos que eu tinha de amigos, assim, né? Grupos que não são relevantes, digamos assim. Eu saí de tudo já tem um tempo, então eu não recebo. Mas, por exemplo, rede social. Você vai às vezes passando essa rede social aqui e do nada entra um negocinho que você Dá uma pausa no dedo sem aí querer. você volta. Mas assim, é sério isso, É, né, ué. cara? Porque sua carne, por mais que às vezes você nem percebeu, mas a sua carne ela cobiçou aquilo, né? E algo te atraiu. Sim. Então, é o que Paulo fala lá, né? Que existe uma luta, uma guerra sendo travada. E nesse momento de jejum, você percebe isso com uma facilidade muito grande. Que talvez quando a gente não está jejuando, a gente acha normal. Sim. É normal eu passar e olhar meio torto para alguém. É normal alguém me dar uma resposta e às vezes eu não falar, mas dentro de mim eu tava morrendo de raiva daquela pessoa. Ou é normal no trânsito, alguém tá... Cara, como eu tenho dificuldade com o trânsito. Não sei vocês. Principalmente quando eu tô com pressa, cara. Parece que aparece aquelas tiazinhas de moto de bis, cara, na minha frente. Posso contar rapidinho o negócio? Entre umas duas toda vez, Wailo. Eu não aguento, cara. Eu acho que eu não tenho problema com trânsito. Mas o meu carro não tem mais buzina. A buzina queimou. Deus queimou a buzina do meu carro. Você tem uma ideia. A Roma vai estar ouvindo, ela sabe o que eu tô falando.
Cara, eu falo, Trânsito é terrível, mano. O Jerry Games, então. olha, me pega legal, tá? Nossa. Esse negócio de trânsito me pega legal, cara. Porque. 70 vezes 7 acaba rapidinho. Cara do céu, me pega legal quando eu vejo alguém que tá fazendo uma cagada. O cara que anda só pela esquerda. Ô, Senhor, leva ele pro céu. Jesus, arrebata. Porque eu vou te falar, cara. Olha, me pega legal. E aí, cara, esses dias. É assim, ao mesmo tempo que você tá ali, né? Sua carne querendo explodir ali. Por exemplo, às vezes ia pegar o carro. Cara, do nada aparecia alguém e a minha vontade era de xingar aquela pessoa. E ao mesmo tempo eu falava, cara, o que eu tô fazendo? Sim. Né? Tá errado isso, né? Então você vai ficando suscetível a ouvir a voz de Deus e perceber aquilo que o Senhor quer tratar. O domínio próprio, ou seja, a sua percepção é mais rápida do que a ação do pecado. Totalmente, cara, Sim. totalmente. Você começa a perceber isso, né? E o que acontece? Às vezes a gente fica levando, né, essa guerra contra o pecado de uma forma muito espiritual. Banho-maria e espiritual, né? Tipo assim, por exemplo, às vezes a gente tem a impressão, não, eu preciso aqui de um poder sobrenatural para me romper isso. Quando na verdade a gente está Só dá um passo. Só dá um passo, tipo assim, é o seu domínio próprio que vai fazer você vencer aquilo ali. É claro que você precisa das armaduras de Deus, você Sim. precisa estar revestido, né? Mas o domínio próprio é algo que talvez a gente ignora. Porque o que é o domínio próprio? É você dizer não. Você tem que fugir das oportunidades, você tem que fugir dos ambientes, você tem que fugir ali de tudo que te dá alguma sensação, algo sensorial, alguma percepção sensorial que vai te levar para o pecado. Mas, cara, quando ele bate assim de forma muito forte, o que vai fazer você permanecer fiel é o seu domínio próprio. E como que a gente força esse domínio próprio? Subjugando a carne, não tem outra forma. Se a carne estiver forte, gritando, você acha que, por exemplo, você vai conseguir dizer não quando você precisar dizer? É verdade. E eu acho que a gente está falando aqui de momentos que o que veio à tona, né, na nossa carne e tal, mas teve a parte boa também, né? A parte assim que eu digo prazerosa, que eu não sei vocês, mas eu vou falar um pouco antes. Eu abri a boca para orar no devocional, e eu já senti a presença de Deus de uma forma assim especial, daquelas que às vezes a gente fica lá um tempo lá no devocional, mas com jejum era diferente. No culto, no sábado, eu senti ali no culto uma unção especial do Senhor. E para fechar, após a gente foi pro evento do Detox Master, né? E teve um momento ali de adoração e de oração na presença de Deus, que eu não lembro a última vez que a gente teve isso, assim, falando de jovens e enfim, de detox. Eu não lembro qual foi a última vez que a gente teve um momento assim, tão gostoso, tão cheio da presença de Deus, como foi no sábado após o culto, né? Que se não tivesse a reunião que tinha que ter, ia embora. Ia embora ali. Então a gente tem acesso, né, a algo diferente do Senhor, a algo que, como a historinha de Jacó que eu contei lá, que o Senhor está disposto a dar, a se mostrar para aqueles que buscam de todo o coração. Né, E você sabe que assim, o jejum, na verdade, é uma chave, né? Você fala assim, cara, tá bom, mas vamos lá, de forma prática, o que o jejum vai fazer? Ele vai trabalhar no seu interior, né? Mas da forma sobrenatural, o que vai fazer é como se uma chave do céu fosse aberta. Eu não sei que chave que liga lá em cima, mas alguma coisa acontece, cara. Alguma coisa acontece lá no céu que você passa a viver o céu aqui na Terra. Sobe um nível muito... Cara, é sobrenatural. É um nível assim fora do normal. Cara, você começa a viver, parece que o Senhor tá andando com você mesmo, entendeu? Eu, todo o tempo desses dias de jejum, igual eu falei pra vocês, isso é exatamente o que eu vivi. É perceber, ter a percepção mais nítida do pecado, ter a percepção de uma forma muito clara do meu pecado, mas ao mesmo tempo ter a presença de Deus, cara, do meu lado o tempo todo também. Sim. Entendeu? Sim. Então, realmente, é entender assim, quem eu sou.
cara, eu sou um pecador que precisa da graça o tempo todo. Entendeu? Sim. Essa é a minha condição. Agora, também entender que o Senhor está do meu lado o tempo todo. É Ele que está ali me sustentando, me capacitando. E é isso. Eu acho que às vezes a gente fica muito no extraordinário, né? Mas a gente ignora o poder desse ordinário, das coisas simples, do caminhar com Deus, né? Talvez o que a gente aprendeu, né? Aprendeu não, o que a gente fica na cabeça, você falou, é o extraordinário. A gente fica aqui no falho arroz com feijão, no falho arroz com feijão, fazendo de vez em quando, e aí a hora que junta, igual tipo sábado lá, junta uma galera e todo mundo tá querendo receber mais. Quer pular desse raso arroz com feijão para um extraordinário. É. Que aí é o que o Felipe falou. Poxa, você chegava no seu devocional, você já sentia que era rápido, era já. Por quê? Porque você estava vivendo algo. E aí não, a gente fica naquele raso ali, e aí não, vamos juntar todo mundo aqui, e vem, Senhor, como Pentecoste e tal. Mas leva um tempo. Porque tem uns que tem que resolver BO, tem muita coisa. É igual a gente aprendeu lá naquela aula com a Zoe, né? Você tem que passar pelo ato, tem que deixar coisa, tem que passar ali pelo Santo dos Santos, e até chegar ao santo lugar, que aí é a hora que a coisa flui. Então, igual você falou, a gente tem que viver o extraordinário no arroz com feijão. Que aí, vamos, papo foi. É porque, assim, existem níveis de experiência com Deus. Tem níveis de experiência. A gente pode ter uma experiência com o Senhor só naquilo que a gente está sentindo. Então, ó, tô sentindo a presença de Deus, eu tô ouvindo a palavra, eu tô vendo alguém ministrar, algo acontecer, e eu tô só sentindo aquilo ali. Sim. Né? Por exemplo, você vai no culto, você sente a presença de Deus muito forte. Mas tem um outro nível. O que é esse nível? Quando a presença de Deus, você começa a sentir ela, mas ela começa a transformar você. Ela começa a mudar a sua percepção sobre o mundo, a sua forma de pensar, o que você vai fazer, como que você conduz e tudo mais. Só que aí tem um outro nível. Que aí aquilo que você sentiu não mudou a sua forma de pensar, de ver o mundo, mas não só isso, mudou o seu interior. Então começa a mudar ali o seu DNA. Você passa a ter o DNA do Senhor, do céu, né? E aí isso aí começa a fluir, cara. Já é parte da vida, né? Já é parte da vida. Parte. Então, e aí o jejum passa por isso, por esse processo de transformação, de você subjugar a sua carne, de você, sabe, travar essa batalha, de você ir para um nível mais fundo, dar um passo a mais. Você já pensou para pensar o seguinte? Vamos lá. Digamos que você está em algum lugar e o Senhor pede para você orar por alguém. O que você faz? Seja honesto. Já aconteceu alguma experiência com vocês de Deus pedir para vocês orarem por alguém e vocês não orarem? Ou então, chegar em casa eu oro. Deixa eu contar uma. Eu morava em Goiânia ainda e eu estava numa cidade vizinha trabalhando e tinha um rapaz na porta do restaurante, assim, um pouco afastado. Ele estava com... Assim, ele não era um morador de rua, mas ele estava ali no cantinho. E eu terminei de almoçar, saí e ele ficou me olhando, esse cara. E o Senhor falou comigo, volta lá, compra uma marmita e entrega pra ele, né? Eu senti, eu falei, isso é conversa da minha cabeça, isso é toda da minha cabeça, né? Peguei o carro, comecei a andar e o Senhor falando, volta lá, pega. Eu dei meia volta, né? Voltei lá e eu tava com vergonha de entregar a marmita pro cara, e o cara falava assim, não, eu não sou pedinte não, eu não sou, né? E aí, quando eu entreguei a marmita pra esse rapaz, ele falou bem assim, o Senhor falou que você ia me trazer uma marmita. E quando você foi embora, eu falei bem assim, não, esse Deus não existe não. E aí eu fui e entreguei a marmita pra ele. Só que eu já tive muitas, como você falou, muitas vezes que o Senhor me pediu pra orar pra uma pessoa que eu não orei. Muitas vezes. Hoje em dia, eu tô muito mais sensível, sabe? Hoje em dia, porque eu já fui muito tímido. Hoje, assim, não tem. Eu prefiro que a pessoa fale, não, eu não tô precisando de oração, acho que foi. Não é eu, acho que é não, coisa não. da sua cabeça mesmo, do que eu perder ali, né? A oportunidade. De estar obedecendo o Senhor, né? Então, pelo sim, pelo não, hoje eu vou. Hoje eu não penso duas vezes. Hoje, quando o Senhor fala comigo, eu vou na hora. Hoje eu não penso duas vezes, não. Mas já sim, já muitas vezes já deixei passar. Não, eu também, já aconteceu, né?
tipo assim, eu acho que as maiores experiências do Senhor pedir pra orar e a gente às vezes não ora e, né, depois dá um, poxa, por que Sim. que eu não fui, né? Sim, sim. Por que que eu não fui? E quando Deus às vezes pede pra você orar por alguém que tá enfermo, por exemplo, Deus fala assim, cara, ora por essa pessoa tá enferma. Aí você ora e você não vê nada acontecer. Aí talvez bate aquela assim, poxa, será que foi Deus que pediu? Uhum. Mas sabe, Deus, ele tem a forma dele trabalhar. Se ele quiser curar, ele cura. A cura não depende da gente, mas depende o passo, né? Então assim, igual, sobrenatural, nós vamos viver? Vamos. Mas não depende da gente. Depende de Deus. O que que a gente tem que fazer? É dar o passo. É estar lá, orando, buscando, jejuando, se consagrando. Porque o sobrenatural não depende de você, depende do Felipe? Não. Se dependesse, era só, então vamos jejuar que vai acontecer um milagre, mas não depende, né? O que que depende de nós? É pagar o preço, é orar, é jejuar, é buscar, é ir para esse nível mais fundo. Mas se vai acontecer o sobrenatural ou não, a gente tem que desencanar, cara, porque não depende de nós. E é bom a gente deixar isso muito claro na nossa cabeça, né? Que se a pessoa for curada, foi Deus que curou. E se não for curada, foi Deus também que não curou. Porque aí a gente não tem. Tira todo o peso de cima da gente, né? Tira toda a vergonha da pessoa não ser curada. O Senhor me mandou ali, eu vou orar por ela. Não só o Senhor me mandou, né? Se você vê um doente na rua, uma pessoa tá lá mancando com a muletinha, você tem que ir lá, né? Você, como cristão, tem que ir lá e orar por ela. Se o Senhor curar, foi Deus que curou. Não vou querer glória pra mim. Tanto se ele curar, também não vou ter nenhuma vergonha se Deus não curar, porque ali quem tá fazendo é o Senhor. Quando a gente deixa isso muito claro, eu acho que a gente tira esse peso de orar por um enfermo, né? Porque tudo é a glória de Deus. Nisso que vocês estão falando, eu tenho até um testemunho, não sei se a Roma chegou a contar, mas no começo do ano, numa das nossas, no momento de intimidade, teve numa roda que a gente fez lá, você chamou as pessoas que estavam sentindo dor e tal, e a Roma já tinha acho que 2 dias que ela estava com uma dor na cabeça bem insuportável mesmo, e aí foi bem você mesmo que chamou e tal. E aí foram algumas outras pessoas lá. E aí depois a gente orou sobre outras situações. Só que aí você orou, chamou quem quisesse orar por questão de dores e doenças. E ela disse que chegou em casa sem sentir. Após a oração, ela já não sentia mais Amém. nada. Então, Glória a assim, Deus. é algo que eu conto porque ela já contou isso. Ela falou que foi uma experiência que ela viveu assim, pós o nosso retorno, né, para Cristo. Então ela ficou assim, ela falou, cara, foi algo que eu não. Ela falou, não imaginava, foi assim, meio incrédula e tal no momento, mas igual você falou, é muito jejum, é muita oração, porque, igual você falou, poderia não ter acontecido nada. Mas ali houve um sobrenatural. Ela sentiu na hora, e ela conta isso de boca cheia, que ela fala, eu vivi, eu senti, a minha dor de cabeça sumiu ali no momento, e ela já estava 2 dias sentindo mal. Então, assim, é algo que Deus quer fazer e pô, não depende da gente. Não depende. Ele vai fazer do jeito dele. A gente só tem que obedecer aquilo que a gente tem que fazer. É bem isso mesmo. E assim, né? A gente não sabe até onde a nossa oração pode chegar. Sim. Né? Porque assim, o jejum, como a gente está falando aqui, ele vai abrir para você essa chave de você ter esse acesso ao Senhor de uma forma muito mais simples, né? Uhum. Mas nesse processo de consagração, de jejum, talvez Deus vai te pedir algo que você nunca fez, né? E aí, assim, às vezes você não precisa ter medo, só vai. Sim. Porque se Deus está te falando, é porque tem algo ali. Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui. O Senhor tem me dado já há algum tempo muitas palavras de conhecimento. De às vezes eu estar ali orando com alguém, o Senhor me dá uma palavra, sabe? E aí. Por exemplo, conta uma. Não, assim, o que acontece? Às vezes você tem a sensação de que aquela pessoa está passando por uma situação. Sim. E aí que você fica com medo às vezes de falar, né? Mas aí como que eu faço, né? Eu não chego para a pessoa e falo assim, ó, Deus mandou te falar isso, isso, isso. Então eu chego e faço uma pergunta. Então, por exemplo, eu vou te contar uma que aconteceu no retiro. Eu estava orando e o Senhor chegou para
falou pra mim assim, eu te senti na verdade, né? Não ouvi, eu senti no meu espírito. Tinha um menino, um jovem, adolescente, e ele tava ali ouvindo a palavra, né? Na hora da oração. Ele tava ali com os outros ali, meio nada a ver, mas o senhor falou pra mim assim, senti, né? Ele tem um familiar dele que tá preso. Tá preso, foi preso, tem poucos dias e ele tá sentindo muita falta dessa pessoa. E aí eu cheguei pra ele, falei assim: oi, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém na sua família que foi preso e você tá sentindo muita falta? O menino começou a chorar. Né? Tipo assim, aí ele começou a olhar, chorar, né? Aí eu abracei ele, né? E comecei a orar, né? Então o que o senhor estava falando ali naquele momento? E aí, tá, mas o senhor só falou isso para você e não falou mais nada? Não, quando eu confirmei, o Espírito Santo foi ministrando, né? O que ele queria. Então o que era que ele queria? Ele estava dizendo para ele que ele não estava sozinho naquele momento, né? Sim. Então ele tinha um irmão mais velho dele que tinha sido preso, né? E o irmão mais velho era quem cuidava da casa, cuidava da família, provia as coisas, que era, morava ele, o irmão e a mãe. Então o Senhor estava falando para ele que era para ele confiar, entregar, descansar, né? E que o Senhor estava no controle da situação, né? Sim. Então assim, o menino chorou demais, né, e tal. Aí outro dia eu fui conversar com um cara, né, com um amigo nosso, e meu amigo, né? E aí, não vou falar amigo nosso, não vou falar que é amigo de você, mas por lá um amigo meu. E aí ele, na verdade, me chamou para conversar e eu também senti naquele momento que tinham três pessoas, três mulheres que ele já havia se relacionado de uma forma muito profunda. Aí eu peguei e falei pra ele, deixa eu te fazer uma pergunta, você tá me contando tudo isso, né? Falando que você quer uma vida com Deus, né, e tudo mais, mas por um acaso, você já teve três namorados, assim, ou pessoas que você se envolveu de uma forma muito forte? Aí ele pegou e falou, já, como é que você sabe? Eu falei, mas foi mais de três? Não, foram só três. Aí eu falei, né, então vamos orar. Aí fui orando, o Senhor foi direcionando para quê? Que existia um vínculo. Coisas mal resolvidas. Coisas mal resolvidas. E que ele teria que, estava chegando o tempo dele ter que resolver isso. Para que ele pudesse avançar. Porque a vida dele não estava avançando porque existiam essas pendências no passado. Então, assim, são palavras de conhecimento. Mas a gente tem que estar vulnerável para ouvir essa voz profética. Sim. Né? E não que eu tenha algum dom, poder sobrenatural, nada disso. Mas é que essas disciplinas vai nos dando essa sensibilidade de ser direcionado à vontade de Deus, o que Deus está falando naquele tempo, né? E se você não para ouvir, como é que Deus vai falar? Né? No caso aí, assim, trazendo para uma linguagem mais formal, né? É o tio da revelação. Palavra de coisa, é que o cara ele é culto, entendeu? Eu também fiquei meio assim, mas é o tio da revelação. O cara tem a revelação, entendeu? Não, cara, não é assim. Não, mas na verdade, é algo que Deus. Olha, é um dom. Na verdade, eu vou falar pra vocês. Esse ano eu comecei todos os dias, e aqui eu mostro pra vocês a minha. Posso mostrar. Eu tenho uma lista, coloquei lá uma lista de oração, né? Coisas que eu oro todos os dias, né? E dentro das coisas que eu oro todos os dias, eu tenho orado desde o começo do ano por dons. Por dons. Porque o apóstolo Paulo diz que os dons estão disponíveis e que a gente pode buscar e pode pedir. Sim. Então, se está disponível, se está disponível pra gente, então vamos buscar, vamos pedir. Lógico, né? Vamos pedir. Então eu tenho orado por isso, Senhor, me dá dons, palavras de conhecimento, discernimento de espírito, palavras de sabedoria, né? Dons de cura. Pô,
Você quer, assim, ó, vamos lá. Uma coisa é você chegar para um cara e pregar o evangelho. Outra coisa é você chegar para o cara e falar, começar a conversar e o Senhor te dá uma palavra e você falar, o cara fala, como é que você sabe? Você economiza um ano de conversa com ele. Você economizou, sabe? Um ano de evangelismo. Entendeu? E aí você ora por aquela pessoa, se manifestar uma cura, aí que aconteceu o milagre. Né? Vocês viram. Eu não sei se vocês leram, né? Mas o livro do Theo, esse livro novo, Não, ainda ele não. conta a história de um cara que ele quando ele foi para Filipinas como missionário, ele pregou para um cara que era traficante, que chamava Rambo. E aí, cara, esse cara aí que ele pregou, ele ganhou dessa forma, um poder sobrenatural, entendeu? Sim. Poder sobrenatural. Então, assim, a gente precisa buscar isso, né? E o jejum faz parte disso. Muitas vezes, né, a gente acha que a gente está querendo ser espiritual, a gente precisa desmistificar isso, né? Não, a gente tem que buscar sim os dons do Senhor, como a gente estava falando aqui agora, né? Os discípulos, onde eles iam, eles curavam, né? O povo empilhava doente lá para onde Pedro passasse, né? A sombra de Pedro, pelo menos, né, curasse. Então, Paulo, né, o lencinho de Paulo, o povo pegava o lenço de Paulo para levar lá para os enfermos. Então, isso faz parte desde que o mundo é mundo. Desde que o Senhor passou aqui na Terra, desde lá de trás, os milagres, sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então a gente tem sim que buscar isso. Isso tem que fazer parte. E seria muito gostoso. Já pensou que gostoso você curar Nossa. todo dia ter uma cura, você presenciar uma cura, você ver o poder de Deus todo dia? Isso precisa tornar mais corriqueiro, entre aspas, né? Porque o milagre não é uma coisa corriqueira, mas não precisa ser uma coisa que a gente vai ver numa conferência, isso precisa estar no nosso dia a dia. A gente precisa experimentar isso. E isso está no que a gente está falando hoje. Exige um nível de renúncia, de vida com Deus, que poucos estão dispostos a pagar, né? Eu quero estar disposto a pagar esse preço. Eu quero ser essa pessoa que tem acesso a esse sobrenatural de Deus no meu dia a dia. Seria uma coisa assim, uma coisa que esse meu último jejum que eu fiz, eu contei lá em cima, né? E é para isso mesmo, sinais e maravilhas. Eu quero ver sinais e maravilhas no meu dia a dia, sinais e maravilhas lá na boca de fumo, sinais e maravilhas nos nossos adolescentes, nos nossos encontros. Então, aqui isso tem que ser uma oração nossa. A gente não precisa achar que tá querendo ser espiritual e tal, mas isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. A gente tem que buscar isso, né? Sim. E assim, cara, outra coisa que a gente às vezes espiritualiza muitas coisas, né? Mas como a gente está falando, cara, isso aí é no caminhar com o Senhor, né? Isso vai se tornando uma prática. Todo dia você está buscando, você vai estar ouvindo a Deus de uma forma muito mais profunda. Eu tava tentando lembrar aqui de um desses episódios de ouvir a voz de Deus, né? Mas você sabe uma coisa que Deus, outra experiência que eu tive nesses 7 dias, é de lembrar muito mais facilidade os versículos. Nossa, tanto lembrar como você tá lendo e você tem um discernimento daquilo ali que você nunca tinha tido antes. Né? Tipo assim, eu tá lendo a Bíblia e de repente lembrar de outro versículo em outro lugar e você ir lá e ter ligação, sabe? Então, cara, é impressionante assim, o poder do jejum em fazer você estar mais conectado mesmo com o Espírito Santo, né? Como se Desobstruir o canal entre nós, sim, que a carne obstrui, né? Quando você jejuma, desobstrui pro agir do Espírito, pra sensibilidade do Espírito, né? Pra sensibilidade do que Deus quer, que Deus espera de nós, pro que Deus tem planejado. E o que o Sigli falou é muito legal. Eu acho que talvez seja a melhor coisa desse período de jejum. É você falar bem assim, Senhor, o que o Senhor quiser eu abro mão, o que o Senhor quiser, pra onde o Senhor quiser me mandar eu vou, o que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. Você coloca numa posição assim, ó, que nada mais, nada tá acima do Senhor quando você se coloca nessa posição prostrado, com a sua carne humilhada diante de Deus, com as suas vontades. É isso aí. Cara, o papo tá top. Mas eu tenho aquela velha e triste notícia. Já deu tempo? Passou do tempo. Ele tá me mandando 10 mensagens aqui. E eu tô deixando rolar. Mas assim, pra gente finalizar, cara, tá maravilhoso. Eu ficava aqui 2 horas de verdade. Tá
Tá um papo muito top e vamos ter parte 2 porque, cara, falar das coisas de Deus é top. E assim, pra gente finalizar e cada um deixar, se quiser, uma mensagem para o pessoal que tá ouvindo, o Felipe comentou, mas eu vou colocar aqui para os dois. A experiência que você está tendo hoje de aprofundamento no espírito, de imersão, vivendo isso, o que você se imaginava nisso há 10 anos atrás, ou um pouco menos talvez, como você falou lá no culto, que vivia uma vida onde as pessoas não viam o reflexo de Jesus através de você. Na verdade, todos nós tivemos essa época, mas o que você o que você pensa sobre esse tempo ali? Como que você se vê há 10 anos atrás vivendo isso hoje? E o que vocês deixam de recado para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo aí? Eu, sinceramente, não tinha pretensão nenhuma de deixar de ser um assistidor de culto. Principalmente por causa da minha timidez, eu falava bem assim pro Senhor, tá bom, o dia que eu parar aqui de fazer minhas bagunças no mundo, eu vou pra igreja, vou participar de uma célula, mas pregar, jejum de 7 dias. Jejum muito menos, mas assim, coisas mais simples, que sei lá, ter liderar uma célula, isso nem pensar, principalmente por causa da timidez. Mas isso vai te envolvendo de uma forma que você não consegue, uma coisa puxando a outra. E uma coisa que eu, assim, para quem tá assistindo aí, que tá nessa condição de mornidão e tal, um recado que eu deixo, assim, é que eu nunca fui tão... a única coisa que me pega, assim, é quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu joguei fora, né? Por que eu não me joguei de cabeça antes? E só para finalizar, o Senhor espera, né, que nós jejuemos. Lá no Mateus 6, quando o Senhor fala das disciplinas, né, do jejum, da oração e das esmolas, né, ele fala quando jejuares, quando orares, quando deres esmolas. Esse quando aqui não é um se vocês forem jejuar, não é se vocês forem orar, é quando ele espera que nós jejuemos. Então espera que isso faça parte da nossa vida, porque ele sabe que isso é uma arma poderosa na nossa mão. Então que isso possa fazer parte do nosso a esposa do Mahesh lá falou para ele, fez os cálculos lá para ele passava basicamente 1/3 do ano jejuando, né? Ele foi fazer as contas lá e basicamente 120 e poucos dias do ano ele estava jejuando. Então que isso seja uma arma que a gente use, que não seja uma coisa que fica ali de escanteio, não, que a gente verdadeiramente use, que a gente rompa no mundo espiritual. Eu falaria a mesma coisa, porque assim, com outro sentido, né? Até tentando aprofundar um pouco mais e sendo mais claro do que aconteceu comigo. Talvez ouvir a voz de Deus, se eu tivesse ouvido muitas coisas no passado, eu teria evitado muitas cagadas que eu fiz. Tivesse dado ouvido, né? Ouvido a voz do Espírito Santo, sendo guiado. Porque, cara, tipo assim, além de você, quando você recebe isso, você servir para edificar a igreja, edificar o corpo, mas você edifica a si mesmo. Com certeza. E você tá evitando muita coisa. Então, tipo assim, eu já fiz tanta cagada de, assim, às vezes nem pecado, não é nem pecado, mas assim, são decisões, armadilhas, decisões que vão entrando e que você vai se conectando, fazendo alianças com amizades, com negócios, entendeu? E você não ouviu a voz de Deus ali, e aquilo ali evitou, fez com que você passasse por uma situação que você poderia ter evitado ali, né? Então, para finalizar aqui a minha participação, lá em Jeremias 29:11 diz o seguinte, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então, cara, o que o Senhor espera de nós é isso.
A gente tem uma vida de busca. Ele espera que nós vamos encontrar ele. Ele vai se deixar ser encontrado, né? Com a Rebeca, com o Neto, eu brinco de me esconder. E eu fico atrás da cortina. Como se ninguém estivesse me vendo, né? Então, assim, imagina Deus. Deus está se escondendo. Mas ele está se escondendo como eu me escondo da Rebeca. Quer ser encontrado. Quero ser encontrado. Né? Porque a alegria ali, quando eles me acham, é onde eu pego eles no colo e brinco e, sabe, a gente dá gargalhada. Então, é a mesma coisa. Sim. O Senhor espera que a gente o encontre. Então, quando que a gente vai encontrar? Quando a gente buscar ele de todo o coração. Quando a gente sabe chegar a esse nível assim, de renúncia, né? Renunciar, de entrega. Amém. Porque é isso que ele espera de nós. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você que está nos ouvindo aí. Amém. É isso aí, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Denilson, você já é da casa, você é apresentador oficial, então não é uma participação. Wailon, brigadão por tudo. Passamos do horário aí, mas é por uma boa causa. E vocês que estiveram com a gente até agora, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que puder, porque de vez em quando ou todo mês nós vamos ter um papo cabeça muito legal sobre algum assunto relevante. E vamos para cima, porque o reino de Deus está aí, nós precisamos viver intensamente. Fechou, galerinha? Fiquem com Deus. Esse foi mais um Pode Crer Podcast.